O Internacional, enfim, está de volta aos trabalhos no CT do Parque Gigante. A intertemporada do Roger Machado está a pleno vapor, inclusive no final de semana. Quero te trazer alguns bastidores da volta do grupo de jogadores e também falar sobre uma declaração de um ex-Inter que repercute nos bastidores e sobre o fiasco que está sendo o celeiro de ases no Sub-17 e também no Sub-20. A preocupação é grande e gerou inclusive demissões no último sábado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Estamos no final de semana, ainda tem mais 2 final de semana sem Inter, né? Deixa eu dar uma olhada aqui porque eu tô bem perdido no meu calendário. Na verdade, um final de semana, né? Lá no outro sábado, sem ser o próximo, o outro dia 12 de julho, tem Inter em campo contra o Vitória da Bahia no estádio Beira-Rio, né? Jogo a partir das 4h30 da tarde e o Inter já se reapresentando, né? Visando estes confrontos, né? Sair da zona de rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro tem que ser, algo que está embutido na mente aí de todo mundo para que a gente chegue, né? Nos duelos contra Fluminense e Flamengo, pela Copa do Brasil e pela Libertadores, respectivamente, sem qualquer preocupação. Vamos atualizar as últimas informações do nosso Colorado nesse conteúdo que tem a força da Inter Store Beira-Rio. Essa parca aqui, dessa temporada, busquei lá na Inter Store e tem várias disponíveis para você. E além, claro, né, de descontos, camisetas retrô, camisetas licenciadas, camiseta de treino, personalização e muito mais. Aliás, neste final de semana tá rolando o arraial da Inter Store. Então, na leva de 1 kg de alimento ou de uma peça de agasalho, né, para doação, você pesca descontos lá no caixa. Então você vai levar desconto para casa e ainda vai ajudar quem está precisando. Se você não pode ir até a Inter Store Beira-Rio, ela vai até você. O link está aqui na descrição do vídeo, afinal eles enviam para todo o Brasil. Tá certo? Turma, vamos atualizar as últimas informações do Internacional e eu quero começar falando sobre a volta do Internacional aos treinos. Ela aconteceu no sábado, né, no período da tarde. Os jogadores foram ao CT do Parque Gigante e fizeram 2 tipos de atividade. A primeira, né, uma parte na academia, com exames, né, para ver como é que o pessoal voltou das férias, né, percentual de gordura, né, alguma lesão, alguma coisa normal, e nada foi detectado. Depois disso, o Roger fez um trabalho no campo. E, bom, vocês que estão em Porto Alegre sabem, né? Chovendo pra caramba, muito frio, mas a rapaziada foi pro gramado fazer uma atividade tática. Esta prática se repetiu neste domingo pela manhã, né? O Inter treinou também no CT, segue chovendo em Porto Alegre, mas o CT está em boas condições e dentro do possível, né? O Roger está fazendo as suas atividades, né? Junto do preparador físico Paulo Paixão. As boas notícias, tá? Carboneiro está no campo, 100% recuperado, está de volta, ele que não farda pelo Internacional desde a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi um empate de 0-0 do Inter com o Fortaleza, lá na Arena Castelão, eu estive lá, e ele teve uma lesão muscular naquele jogo, ficou fora desde então, quase voltou para o duelo contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas naquela semana ele voltou a abrir o músculo da coxa e agora está 100% recuperado. Então, é um jogador que o Roger já pode contar para a retomada do Campeonato Brasileiro. Além dele, o zagueiro Vitor Gabriel também treinou normalmente, ele que está fora desde o duelo contra o Maracanã pela Copa do Brasil, aquela vitória de 3-0 do Inter lá no Orlando Scarpelli em Santa Catarina, ficou fora mais da reta final, né, contra o Bahia e os 2 últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro, contra Sport, Fluminense e o Atlético Mineiro. Acho que foram os jogos que ele perdeu o Vitor Gabriel, então não é um desfalque de muitos jogos. O Juninho até deu conta do recado, mas o Vitor Gabriel é o titular, inclusive, né, desperta o interesse do futebol brasileiro, né, o Cruzeiro insistiu bastante por esse jogador, mas a pedida elevada do Inter freou, né, a investida, então Carboneiro e Vitor Gabriel estão de volta. Quem é que não voltou ainda? Fernando e Vitinho, né, eles que passaram por um procedimento, então vão ficar fora um pouquinho, né? Vão demandar um tempo maior. O Fernando 5 meses, o Vitinho 5 semanas, então não estiveram com os demais. Rocher e Bernabé, eles devem retornar contra o Vitória no dia 12 de julho, mas ainda não treinaram com o grupo. Eles fizeram um trabalho apenas de fisioterapia e trabalhos leves, então eles ainda não estão liberados para jogar, mas hoje é dia 29 de junho, então até o dia 12 tem um tempo importante para que esses jogadores estejam à disposição da comissão técnica.
tá? Então a gente vai ter bastante retornos. O Alan Benítez, né, deve ser anunciado de forma definitiva, né? O Inter anunciou a assinatura de pré-contrato, então vai ter toda a coletiva de imprensa, aquela coisa toda a partir de terça-feira, que é quando vale o vínculo dele com o Internacional. E bom, é mais uma alternativa que ganha o Roger, tá? E o Inter segue no mercado. Está sendo noticiado amplamente por vários colegas que existem dirigentes do Inter na Europa, né, para tentar duas contratações, um volante e também, né, um jogador de lado de campo, são as duas prioridades do Inter. Vamos ver se a gente consegue, né, ter alguma novidade até o jogo do dia 12. Quero falar também, gente, sobre Fred, né? Afinal, ele esteve, inclusive, recentemente no Brasil, né? Acompanhou a derrota do Inter para o Atlético Mineiro nos camarotes da Arena MRV. Ele que começou no Atlético Mineiro. Ele deu uma entrevista ontem e falou, né, que está com o coração dividido. Ele não planeja voltar ao Brasil agora, né? Vai cumprir o seu contrato no Fenerbahçe da Turquia. Esse contrato que termina somente, né, no meio de 2027, então tem um longo período ainda. Mas ele diz o seguinte: Inter e Atlético Mineiro são dois clubes que eu tenho um carinho enorme. Sou de Belo Horizonte, tenho um carinho enorme pelo Galo, comecei aqui. Mas também tenho um carinho pelo Inter. Foi um clube que me abriu todas as portas no futebol. Me ajudaram muito em um momento difícil da minha trajetória, quando eu tinha acabado de sair do Atlético. Fui eu e minha mãe sozinho para Porto Alegre, e eles deram todo o suporte para nós. Vou ter que conversar bastante com a minha família para ver o que é melhor para a gente no futuro. Quero deixar a porta aberta nos dois clubes. Foi o que disse o Fred, né? Que para mim seria, um reforço extraordinário para nós, né? Se fosse nessa janela. Daqui 2 anos, nem sei o que o Inter vai estar disputando, né? Daqui 2 anos, né? Não sei como é que vai ser a realidade do clube. A gente pode estar muito bem, não precisar do Fred. Daqui a pouco vamos precisar muito dele. Então não tem como a gente projetar 2 anos para frente, né? Então torço para que o Fred volte um dia. É um bom jogador, né? Um cara que sabe do riscado ali na posição dele. E, tomara que não seja como os outros, né? Por mais que ele tenha deixado portas abertas no Atlético Mineiro, a gente já está um pouco frustrado, né? Com essas repatriações que vieram e não deram certo. Outras, né, que não vieram e foram para outros clubes do futebol brasileiro. O Yuri Alberto no Corinthians, o Luiz Adriano no Palmeiras. Posso lembrar de outras aqui, né? Mas, de qualquer forma, o Alexandre Pato, quando veio para o Corinthians. Então, o Juliano, quando voltou para o Grêmio. Então, tem várias aí que a gente lembra e que a gente acaba se frustrando, né? Então, tomara que possa vir a acontecer. Pra gente fechar, eu quero tratar de um assunto bem ruim, tá? Afinal, eu quero falar do fiasco, que é a categoria de base do Internacional hoje. Quero separar 2 questões, tá? Eu acho que a base, ela tem como principal norte entregar jogadores ao profissional. E, de certa forma, ela tem feito isso, né? O Ricardo Matias tá aí, o Gabriel Carvalho já rendeu 100 milhões, o Gustavo Prado tá aí, o Antony tá aí, o Vitor Gabriel tá aí. Mas assim, né? Eu tô preocupado com o rumo que a categoria de base do Inter tá tomando. Porque ontem o Inter foi eliminado dentro do CT de Alvorada para o Grêmio, no Sub-17, perdeu o Grenal por 2-0, depois, né, de estar ganhando por 2-0 lá em Eldorado, na casa do Grêmio, tomou o empate no jogo, o jogo de ida terminou 2-2 e ontem 2-0 para o Grêmio. Não tem grandes nomes conhecidos aqui, né, da galera. O máximo que a gente pode lembrar aqui é do Raikkonen, jogador que atuou ontem, né, pelo lado do campo. O técnico Éder Moraes foi demitido depois do jogo. Éder Moraes, que era o técnico do Sub-20, desceu para o Sub-17. E veio o Renan, ex-goleiro, para o Sub-20. Sub-20 que também perdeu um Grenal no meio da semana, de virada, e está dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, faltando apenas 4 rodadas para terminar a competição. E o Inter pega adversários fortíssimos aí, né, na sequência. Hoje, né, tem a semifinal do Gauchão Sub-20, o Inter tem vantagem contra o Real. Então, sinceramente, né, claro que o Inter deve avançar, mas nesse momento, né, avançar contra o Real, né, com uma vantagem dentro do CT vai ser no Pastaré esse jogo, né, é meio que uma obrigação. Mas vamos lá, o Inter reformulou a base, né, tirou o Gustavo Grossi lá atrás, que era alvo de críticas de todo mundo. O Grossi foi embora e hoje ninguém mais fala sobre categoria de base do Inter. Veio, né, o Jorge Andrade, que roeu a corda e foi embora do Internacional nas vésperas do início da Copa São Paulo, que também foi um fiasco. O Inter caiu na primeira fase, sem fazer um mísero gol na competição. Então, sabe? O que está acontecendo com a base do Inter? Quando é que a gente vai falar sobre esse tema mais amplo? Quando é que a gente vai ver o Luiz Caldas Milano Júnior, diretor-geral das categorias de base, se pronunciar
o Alessandro Barcelos, Fernando Reck, recém-contratado, né, para ser o executivo da base. Quando é que a gente vai ter uma explicação do que está acontecendo? Vamos normalizar essas derrotas? Eu acho, né, que isso é muito grave. Até porque a gente está falando do futuro do Esporte Clube Internacional e, pelo visto, né, não tem muito para a gente se empolgar. Tá certo? Não esquece que hoje tem dia de Super Mundial, né? Tem Flamengo em campo contra o Bayern de Munique. Muitas odds bacanas lá na KTO. Tem Odão KTO, né? Para o Flamengo ganhar com o gol do Arrascaeta. Tem também, né? Para o Bayern de Munique com gol do Olise, né? Que para mim é um ótimo jogador, né? Jogador de lado de campo. E bom, né? O Bayern tem um timaço. Acho que o Bayern passa. Mas nesse Mundial aí, né? Os dois primeiros matas terminaram empatados. 0-0 Palmeiras e Botafogo. Palmeiras ganhou na prorrogação. E ontem, né, o Chelsea também foi ganhar do Benfica somente na prorrogação. Então vai lá, palpita, kto.bet.br, minha casa de apostas e pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!